Você já ouviu, provavelmente mais de uma vez, que caminhar é o melhor exercício para o coração? Médicos, programas de TV, revistas de saúde, todos repetem isso como se fosse uma verdade absoluta. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos para algo que muitos cardiologistas mais modernos já reconhecem. Caminhar pode não ser suficiente para proteger o seu coração. E mais, em alguns casos, caminhar pode até ser um risco, principalmente se você já passou dos 55 anos, sente dores nos joelhos, cansaço constante ou tem dificuldade para manter o equilíbrio. Eu sei que isso pode soar estranho, afinal, a caminhada sempre foi considerada uma atividade segura. Mas a realidade é que para milhões de idosos, ela se tornou uma barreira. Quantas vezes você já ouviu o conselho? Você só precisa caminhar mais. E aí você até tentou, mas logo sentiu dor nos pés, nos quadris, falta de ar ou aquela exaustão que parece tomar conta do corpo inteiro? Pois é, isso não significa que você está fraco ou preguiçoso ou incapaz. Significa apenas que o seu corpo precisa de alternativas diferentes. E a boa notícia é que elas existem. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você 5 movimentos simples, seguros e recomendados por especialistas que podem ser feitos sem sair de casa, sem gastar dinheiro e, o melhor, sem colocar em risco suas articulações. Esses movimentos não são treinos pesados, não exigem academia e não vão te deixar com dores no outro dia. São movimentos suaves, pensados justamente para quem tem mais de 55 anos, para quem quer melhorar a circulação, proteger o coração e recuperar energia. E talvez você se identifique com alguns dos sintomas que milhões de idosos sentem diariamente. Pés frios ou dormentes, pernas inchadas ao final do dia, cansaço depois de longos períodos sentado, sensação de que falta disposição para as tarefas mais simples. Se isso acontece com você, saiba de uma coisa: você não está sozinho. O problema é que muitas pessoas acreditam que só existe uma solução: caminhar. Mas eu quero te mostrar que não é bem assim. Existe um caminho diferente. Existe uma forma mais segura, mais gentil com seu corpo e que pode ser a chave para manter sua independência, sua mobilidade e a sua saúde do coração até os 80, 90 anos ou mais. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir como pequenos movimentos, feitos de forma correta, podem mudar completamente a forma como você se sente no dia a dia. O que você vai aprender hoje pode ser a diferença entre continuar limitado ou redescobrir a força e a vitalidade que ainda existem dentro de você. Então, vamos juntos! Porque cuidar do coração não significa sofrer, nem sentir dor, nem se forçar a exercícios que o seu corpo não aguenta mais. Cuidar do coração significa respeitar os seus limites e, ao mesmo tempo, dar a ele a chance de continuar batendo forte, cheio de vida, por muitos e muitos anos. Exercício 1. A bomba dos pés sentado. Você já ouviu falar que os pés e as panturrilhas funcionam como uma segunda bomba do coração? Pois é verdade. E o primeiro exercício que eu quero te mostrar é justamente para ativar essa bomba natural do corpo, a bomba dos pés sentado, na cadeira. À primeira vista, pode até parecer simples demais, quase bobo, mas eu te garanto, por trás desse movimento existe uma poderosa forma de melhorar a circulação e aliviar a pressão sobre o coração. Por que esse exercício é tão importante? Quando ficamos sentados por muito tempo, e vamos ser sinceros, isso acontece bastante depois dos 55 anos, o sangue tende a se acumular nas pernas e nos pés. Esse acúmulo pode causar inchaço nos tornozelos, sensação de peso nas pernas, pés frios e até aumentar o risco de trombose, que é a formação de coágulos perigosos. É aqui que entram as panturrilhas, os músculos da parte de trás da perna.
Toda vez que você mexe os pés, levantando os calcanhares ou as pontas, esses músculos se contraem. E quando isso acontece, eles empurram o sangue de volta para cima, em direção ao coração. Ou seja, cada vez que você ativa a sua panturrilha, está ajudando o coração a bombear sangue, sem tanto esforço. Isso significa menos pressão nos vasos, menos inchaço, mais oxigênio circulando e até mais energia para o seu corpo inteiro. Como fazer a bomba dos pés? Sente-se em uma cadeira firme, com as costas eretas e os pés apoiados no chão. Primeiro, levante os calcanhares, deixando apenas as pontas dos pés tocando o chão. Segure por 2 segundos. Depois, baixe os calcanhares e levante as pontas dos pés, mantendo apenas os calcanhares apoiados. Segure mais 2 segundos. Vá alternando lentamente entre levantar o calcanhar e levantar a ponta do pé. Faça esse movimento por 1 a 2 minutos seguidos, várias vezes ao dia. Você pode praticar enquanto assiste TV, lê um livro, conversa ao telefone ou até enquanto espera uma consulta. Deixa eu te contar o que aconteceu com a Dona Lúcia, de Belo Horizonte. A Dona Lúcia, de 74 anos, me contou certa vez que não conseguia mais caminhar no quarteirão como fazia antes. Ela dizia: "Doutora, eu ando 2 minutos e já sinto as pernas pesadas, parece que vão explodir." Quando ensinamos para ela a bomba dos pés sentado, ela começou a fazer 20 repetições 3 vezes ao dia, sempre na cadeira da sala. Em poucas semanas, ela percebeu que o inchaço no tornozelo diminuiu e que os pés já não ficavam mais tão frios. O mais bonito foi quando ela me disse: "Eu achava que meu corpo não servia para mais nada, mas agora percebo que ainda posso cuidar de mim." Benefícios que você pode sentir: redução do inchaço nas pernas, melhora da circulação e aquecimento dos pés, alívio da sensação de peso ou dor ao final do dia, prevenção de coágulos sanguíneos, mais energia e disposição, porque o sangue chega melhor ao coração e ao cérebro. E o melhor de tudo, esse exercício pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisa de academia, não exige tênis especial, não coloca peso nas articulações. É um movimento simples, mas que envia uma mensagem muito poderosa para o seu corpo. Eu ainda me movimento, eu ainda estou no controle. Exercício 2. Flexão de parede. Quando falamos em flexão de braço, a maioria das pessoas imagina aquele exercício pesado no chão, típico de academia, que exige força nos braços e pode sobrecarregar ombros e punhos. Mas a verdade é que existe uma versão muito mais suave, segura e eficaz para idosos, a flexão de parede, também chamada de wall push-up. E por que ela é tão importante? Porque além de trabalhar os braços, ela fortalece músculos do peito, dos ombros e do abdômen, regiões que estão diretamente ligadas à respiração, circulação e proteção do coração. Por que esse exercício ajuda o coração? O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. Quando você fortalece a musculatura da parte superior do corpo, especialmente peito e braços, cria uma rede de apoio que melhora a eficiência da circulação. Além disso, durante a flexão de parede, você respira de forma mais profunda e controlada, o que ajuda a expandir os pulmões e oxigenar melhor o sangue. Outro ponto fundamental: diferentemente da caminhada, que pode sobrecarregar joelhos, tornozelos e quadris, a flexão de parede é amiga das articulações. Você controla o movimento, pode adaptar a distância da parede conforme a sua força e não precisa se preocupar com quedas. Como fazer a flexão de parede? Fique em pé, de frente para uma parede firme. Afaste os pés cerca de meio metro. Quanto mais longe, mais esforço. Quanto mais perto, mais fácil. Apoie as mãos na parede, na altura dos ombros, com os braços estendidos. Inspire e dobre lentamente os cotovelos, levando o peito em direção à parede. Expire e empurre a parede, voltando para a posição inicial. Repita entre 8 e 12 vezes, de forma calma e controlada.
Se ficar muito difícil, aproxime os pés da parede. Se estiver fácil, afaste um pouco mais os pés. Benefícios que você pode sentir: melhora da força nos braços, peito e abdômen, respiração mais profunda e eficiente, estímulo à circulação da parte superior do corpo, mais estabilidade postural prevenindo quedas, aumento da confiança em realizar tarefas do dia a dia, como carregar compras ou abrir potes. Exemplo prático: Seu Antônio, de Alagoas. Seu Antônio, de 81 anos, vivia reclamando que não tinha mais força nos braços. Ele dizia: "Doutora, até abrir a porta da geladeira tem sido difícil." Ele também tinha medo de caminhar na rua porque já havia escorregado 2 vezes. Começamos com apenas 5 flexões de parede pela manhã e 5 à noite. No início, ele tremia, achava que não conseguiria, mas em poucas semanas percebeu que estava conseguindo empurrar a parede com firmeza e sua respiração já não ficava tão curta. Hoje, seu Antônio faz 15 repetições tranquilamente e voltou a carregar a sacola de feira sozinho. Ele sempre repete uma frase que me emociona: "Eu achei que estava ficando inútil, mas descobri que ainda posso me apoiar em mim mesmo." A força depois dos 55. Muita gente acredita que depois de certa idade não adianta mais fortalecer os músculos, mas pesquisas mostram que é justamente depois dos 55 que o ganho de força faz a maior diferença. Ajuda a manter a independência, melhora o humor, combate a depressão e protege contra doenças cardiovasculares. A flexão de parede é um exemplo perfeito disso. Simples, sem risco, sem dor. Pode ser feito em casa, sem nenhum equipamento. Ajuda a recuperar não só força física, mas também confiança. Exercício 3. Elevação de pernas sentado. Se você sofre com pés frios, tornozelos inchados ou sente as pernas pesadas depois de muito tempo sentado, esse exercício pode ser um divisor de águas, a elevação de perna sentado. À primeira vista, pode parecer um movimento bobo, mas é justamente a simplicidade dele que o torna poderoso. Com apenas alguns minutos por dia, você consegue ativar grandes músculos das pernas, coxas, panturrilhas e glúteos, que são essenciais para manter o sangue circulando de volta ao coração. Por que esse exercício faz diferença? Quando ficamos muito tempo parados, a gravidade puxa o sangue para baixo, acumulando líquido nas pernas e pés. Isso deixa os tornozelos inchados, causa dor e ainda aumenta a carga de trabalho do coração. Ao levantar a perna, mesmo alguns centímetros, você ativa músculos grandes que empurram o sangue de volta para cima. É como se estivesse ajudando o coração a bombear. Além disso, a elevação de pernas combate a sarcopenia, que é a perda de massa muscular típica da terceira idade. E quanto mais fortes são os músculos das pernas, mais fácil é levantar da cadeira, subir um degrau ou até caminhar até o portão sem se sentir exausto. Como fazer a elevação de pernas sentado? Sente-se numa cadeira firme, com a coluna reta e os pés apoiados no chão. Inspire fundo. Eleve uma perna até que o pé fique alguns centímetros acima do chão. Segure por 3 a 5 segundos. Abaixe lentamente, expirando. Repita com a outra perna. Faça 10 repetições em cada perna. Se quiser intensificar, mantenha a perna levantada por mais tempo. Benefícios que você pode sentir: menos inchaço nos pés e tornozelos, melhora da circulação e da temperatura dos pés, mais força nas coxas, glúteos e joelhos, mais estabilidade ao caminhar, prevenção da sarcopenia, que é a perda muscular típica da terceira idade. Eu vou te contar agora a história de Dona Maria, de Campinas. Dona Maria, 76 anos, sempre dizia que odiava ficar sentada, porque depois de um tempo sentia as pernas pesadas como chumbo. Ela tinha medo de levantar rápido e cair, porque as pernas simplesmente não respondiam. Um dia, na fisioterapia, ela aprendeu a fazer elevações de perna sentado.
Começou com 5 repetições em cada perna durante os intervalos da novela. Com o tempo, aumentou para 12. Depois de 3 semanas, ela já relatava menos inchaço e mais segurança para se levantar da cadeira sem ajuda. E disse algo muito marcante. Eu percebi que não preciso depender da boa vontade dos outros o tempo todo. Meu corpo ainda me obedece. Mais que exercício, um lembrete de autonomia. Cada vez que você levanta a perna, mesmo que seja só alguns centímetros, está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Eu ainda tenho controle sobre meu corpo. Esse tipo de sensação é muito poderoso na terceira idade porque combate a ansiedade e a sensação de impotência que às vezes surgem quando o corpo começa a falhar. E lembre-se, não é sobre fazer muito de uma vez, é sobre fazer sempre, com constância, no seu ritmo, respeitando seus limites. Exercício 4. Aperto de mãos, ou Hand Grip Squeezes. Muita gente acha que cuidar do coração é só caminhar, pedalar ou fazer exercícios pesados. Mas existe um movimento tão simples que pode ser feito apenas apertando as mãos e que pesquisas mostram ser capaz de ajudar a controlar a pressão arterial e melhorar a saúde do coração. Esse exercício se chama aperto de mãos, também conhecido como Hand Grip Squeezes. Ele pode ser feito em qualquer lugar, sentado na poltrona, na mesa de jantar ou até enquanto espera uma consulta médica. Por que esse exercício é importante? A pressão alta é um dos maiores inimigos do coração depois dos 55 anos. E muitas vezes, mesmo tomando remédio, os números continuam teimosos. Estudos mostram que o simples ato de apertar e soltar as mãos contra uma resistência leve pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso acontece porque o exercício ativa os vasos sanguíneos e melhora a flexibilidade das artérias, facilitando o fluxo do sangue. Além disso, fortalece a musculatura das mãos e dos antebraços, o que ajuda em tarefas do dia a dia, como abrir uma garrafa, segurar uma sacola ou apoiar-se ao levantar. Como fazer o aperto de mãos? Sente-se confortavelmente em uma cadeira com a coluna ereta. Segure uma bolinha de borracha, uma bolinha anti-estresse ou até uma toalha enrolada. Inspira fundo e aperte o objeto com força moderada, sem sentir dor. Segure o aperto por 5 segundos e solte devagarzinho, expirando. Repita o movimento de 10 a 15 vezes em cada mão. Se não tiver bolinha ou toalha, pode simplesmente apertar a própria mão em punho. O efeito também é positivo. Benefícios que você pode sentir: redução da pressão arterial com a prática regular, melhora da circulação sanguínea, mais força nas mãos e nos antebraços, mais segurança para segurar objetos, evitando quedas ou acidentes, sensação de relaxamento e alívio do estresse. Deixa eu te falar do que seu Antônio, de Manaus, me falou. Seu Antônio, de 69 anos, sempre reclamava que os remédios de pressão ajudavam, mas os números nunca ficavam estáveis. Ele também dizia que não tinha força nas mãos para abrir garrafas ou até segurar a bengala com firmeza. Quando começou a fazer os apertos de mãos, usando uma simples bolinha que o neto deixou em casa, ele notou diferença em poucas semanas. A pressão, que costumava ficar em 15/8, começou a estabilizar mais próxima de 13/8, e ele ainda ganhou força extra nas mãos. Com um sorriso, contou: "Agora eu consigo até abrir a tampa de palmito sem pedir ajuda." Mais que exercício, um aliado silencioso do coração. Esse é um daqueles movimentos que parecem pequenos, mas que acumulam grandes resultados quando feitos todos os dias. A cada aperto, você não só fortalece suas mãos, como também envia ao coração o recado de que ele não está sozinho na tarefa de bombear sangue. E a melhor parte é que você pode fazer sem pressa, no conforto da sua casa, enquanto assiste TV, escuta música ou conversa com alguém. Exercício 5. Respiração profunda. Você sabia que a maneira como respiramos pode ter um impacto enorme sobre o coração e a circulação? Muitas vezes respiramos de forma curta e superficial, usando só o peito, sem perceber que estamos deixando de oxigenar completamente nosso corpo.
A respiração diafragmática ou respiração profunda é uma técnica simples, mas poderosa que ajuda a relaxar, reduz a pressão arterial, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece o diafragma, que é essencial para uma respiração eficiente. Para idosos, isso é especialmente importante, porque com o passar dos anos, a capacidade respiratória tende a diminuir e o coração precisa trabalhar mais para levar oxigênio a todas as células. Como fazer a respiração diafragmática? Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta ou deite-se de costas em uma superfície firme. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o abdômen se expandir. A mão sobre o abdômen deve se levantar, enquanto a mão sobre o peito permanece quase parada. Segure o ar por 1 a 2 segundos e expire lentamente pela boca, sentindo o abdômen voltar à posição inicial. Repita o movimento por 5 a 10 minutos. Pelo menos 2 vezes ao dia. Benefícios que você pode sentir: mais oxigênio para o corpo, cada célula recebe o que precisa para funcionar melhor, redução da pressão arterial, o relaxamento ajuda o coração a trabalhar com menos esforço, melhora da circulação sanguínea, o sangue flui mais fácil, prevenindo inchaço e dores, alívio do estresse e ansiedade, acalma a mente e melhora o sono, fortalecimento do diafragma, que facilita respirações mais profundas e eficientes no dia a dia. Vou te falar agora de um caso que aconteceu com a Dona Helena, de Belo Horizonte. Dona Helena, 78 anos, costumava sentir cansaço ao subir um lance de escadas e tinha a pressão arterial levemente elevada. Ela começou a praticar respiração diafragmática todos os dias, durante alguns minutos pela manhã e à noite, sentada na poltrona da sala. Em poucas semanas, ela percebeu que subir escadas ficou mais fácil, seus pés e mãos não ficavam mais tão frios, ela se sentia mais calma e menos ansiosa. Ela contou sorrindo: "Não acreditava que só respirar pudesse fazer tanta diferença. Parece que meu coração está mais leve e eu também." Mais que um exercício, um momento de conexão consigo mesmo. A respiração profunda não é apenas física, mas também emocional. Cada inspiração profunda envia um recado ao corpo: estou presente, estou cuidando de mim. E cada expiração ajuda a liberar tensões acumuladas, deixando o corpo mais leve e o coração mais tranquilo. Mesmo que você não consiga fazer todos os exercícios do dia, a respiração diafragmática é algo que você sempre pode fazer, em qualquer lugar, a qualquer hora. Você já percebeu que depois dos 55, cada movimento importa mais do que nunca? Não se trata de velocidade, nem de distância, nem de exercícios intensos. Trata-se de recuperar o controle sobre o seu corpo, de fazer pequenas escolhas que somam grande diferença. Os 5 exercícios que aprendemos hoje: bomba dos pés sentado, flexão de parede, elevação de perna sentado, aperto de mãos e respiração diafragmática, não são apenas movimentos. Eles são mensagens silenciosas que você envia para si mesmo todos os dias. Eu ainda me movimento, eu ainda me cuido, eu ainda importo. O segredo não está em fazer muito de uma vez, mas em fazer com regularidade. Alguns minutos por dia, de forma constante, trazem resultados reais para o coração, a circulação e a energia. E o mais incrível, esses exercícios ajudam não só o corpo, mas também a mente. Cada movimento é uma pequena vitória, cada respiração profunda é um lembrete. Eu sou capaz, eu sou importante, meu corpo ainda me pertence. Não é sobre competir com ninguém, não é sobre quem anda mais ou quem levanta mais peso, é sobre dignidade, autonomia
e prazer em sentir o corpo funcionando. Hoje, quero que você faça uma escolha simples. Escolha apenas um dos 5 exercícios e faça agora. Pode ser levantar a perna, apertar a mão, levantar o calcanhar, fazer uma flexão de parede ou respirar profundamente. Sinta o sangue circulando, o coração respondendo e perceba, você ainda pode se mover, ainda pode cuidar de si mesmo, ainda pode se sentir vivo. Lembre-se, não existe idade para começar a se cuidar. Nunca é tarde para dar ao coração, às pernas, aos braços e à mente a atenção que eles merecem. E cada pequeno passo é um passo em direção a mais vitalidade, independência e alegria no seu dia a dia. Eu quero que você leve isso consigo. Movimentos simples podem mudar sua qualidade de vida. Você não precisa sofrer ou se machucar para cuidar do coração. Cada pequeno gesto é um ato de amor próprio. E cada exercício é um lembrete de que você ainda importa, você ainda pode e você ainda tem poder sobre o seu corpo. Obrigado por passar esse tempo comigo hoje. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com alguém que você ama e não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo dicas que cuidam da sua saúde com segurança e carinho. Lembre-se, você ainda está aqui, você ainda importa e seu corpo ainda pode responder com força e vitalidade.